Investigação. Rede de farmácia com sede em São José dos Campos é suspeita de sonegar impostos e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, o grupo comprava medicamentos de empresas e atacadistas de Goiás, algumas dessas empresas, inclusive de fachada, e não recolhia o ICMS quando esses produtos entravam no estado de São Paulo. O carro sumiu. Furto de veículos aumentam 10% em São José dos Campos nos primeiros 5 meses deste ano. Quando eu voltei, meia hora depois, o carro já era, né? Foi aquele susto e você fica totalmente perdido. Passagem mais cara. Quem anda de ônibus em Taubaté vai pagar 6% a mais pelo transporte. Pedágio mais caro. Praças das rodovias paulistas começam a cobrar novos valores a partir deste sábado. Bitcoins. Já ouviu falar? A moeda virtual ganha cada vez mais espaço e adeptos e serve também como modalidade de investimento financeiro. Ela não tem taxa, ela não tem cobranças que os bancos têm. Isso te permite, inclusive, até adquirir riqueza. Sensibilização. Estudantes de São José dos Campos participam de projeto para diminuir a imprudência ao volante. Tudo isso e muito mais a partir de agora. No ar, o Band Cidade. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Imóveis de luxo, carros importados e uma das maiores redes de farmácia do estado, que vendia medicamentos a preços abaixo do mercado. Patrimônio, segundo o Ministério Público, que foi construído graças a um esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Durante 3 anos e meio, o grupo que administra a rede Farmaconde vem sendo investigado por suspeitas de fraudes fiscais. Hoje de manhã, 67 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São José dos Campos e outras cidades da região. A sede do grupo Farmaconde, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, amanheceu com viaturas da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda de São Paulo no estacionamento. Lá dentro, fiscais verificavam arquivos de computadores e documentos que pudessem servir de provas. A empresa é suspeita de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. As investigações começaram há 3 anos e meio. Segundo o Ministério Público, o grupo comprava medicamentos de empresas e atacadistas de Goiás, algumas dessas empresas, inclusive de fachada, e não recolhia o ICMS quando esses produtos entravam no estado de São Paulo. Com isso, conseguia reduzir os custos operacionais e, consequentemente, vendia os medicamentos com preços bem abaixo dos praticados no mercado, prejudicando a concorrência. A rede de farmácias também é acusada de lavar milhões de reais na aquisição de imóveis e carros de luxo. A Polícia Militar deu apoio à operação. 67 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 7 cidades, incluindo o Litoral Norte, Campinas e Araçatuba. A Justiça determinou ainda o sequestro de 60 imóveis e o bloqueio de ativos financeiros de empresas ligadas ao grupo, que possui 180 farmácias em todo o estado. Não houve prisões. O Grupo Conde alegou que a ação foi arbitrária e representa a retaliação dos promotores ao pedido da empresa para encerrar as investigações, pois nenhuma irregularidade havia sido encontrada. Garantiu que respeita as leis e que vai tomar medidas judiciais necessárias. A Secretaria Estadual da Fazenda esclareceu que, se for comprovada fraude fiscal, apenas uma das empresas deve ser multada em 50 milhões de reais. O valor do imposto devido também será cobrado das empresas que se beneficiaram da fraude e podem ter a inscrição estadual cassada. Mudando de assunto, quem depende do transporte público em Taubaté vai ter de pagar mais caro para andar de ônibus. A Prefeitura anunciou hoje o reajuste, que é de 6%. Por isso a gente fala ao vivo agora com a Caroline Rossazzi. Carol, conta pra gente qual será o novo valor. Boa noite. Boa noite, Gianda, Baldim, boa noite a todos. Para andar de ônibus, o passageiro hoje paga R$ 3,30. Com esse aumento, o valor da passagem vai subir para R$ 3,50.
centavos. Esse novo reajuste vai começar a valer a partir do dia 12 de julho. O último reajuste aqui em Taubaté foi no ano de 2015. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o secretário de Mobilidade Urbana aqui do município, Luiz Guilherme Pérez, está aqui ao meu lado. Secretário, esse novo valor ele foi baseado em quê? Boa noite. Boa noite. Esse cálculo foi feito em cima de um termo de ajuste de conduta firmado em conjunto com o Ministério Público. Foi definido na ocasião uma fórmula paramétrica e foram usados dados relacionados aos insumos da operação do sistema. Esses dados estão relacionados aos custos do combustível, custo do diesel, também insumos relacionados aos dissídios dados da categoria e também a questão das demandas. As demandas, houve uma redução das demandas, devido à crise econômica, então esses parâmetros foram todos considerados para o cálculo da nova tarifa. No início do ano, o prefeito Ortiz Júnior disse que a tarifa de ônibus ia se manter no mesmo valor, Por que o município resolveu voltar atrás? A tarifa ficou congelada desde 2015, A gente fez uma avaliação técnica da operação do sistema e verificou-se a necessidade de fazer esse reajuste para que a gente pudesse realmente aí conseguir garantir um transporte de qualidade na cidade. Ok, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Gianda, Baldin, volto com vocês aí no estúdio. Ok, Carol, obrigada, Carol. viu? Olha, e tem mais aumento, viu, agora para os motoristas, porque a partir de sábado, ao 1º de julho, entra em vigor o reajuste nas praças de pedágios das rodovias estaduais. O aumento vai de 1,57% até 3,59%. Veja então como vão ficar os novos valores aqui na região. Na rodovia Carvalho Pinto, a tarifa do pedágio no quilômetro 92 em São José dos Campos vai passar de R$ 3,20 para R$ 3,40. No quilômetro 114 em Caçapava, aumento de 10 centavos. Vai subir de R$ 2,50 para R$ 2,60. Na rodovia dos Tamoios, o motorista que passar pelo pedágio do quilômetro 16 em Jambeiro vai desembolsar também 10 centavos a mais. O novo valor será de R$ 3,60. Já no quilômetro 59, em Paraibuna, o aumento é maior. A tarifa vai passar de R$ 6,20 para R$ 6,50. O aumento começa a valer a partir da meia-noite de sábado e é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos das 20 concessionárias que operam no estado de São Paulo. Está suspenso até nova determinação da Justiça o processo de desocupação das 45 famílias do bairro Biquinha, em Campos do Jordão. Segundo a Prefeitura, os moradores conseguiram a tutela antecipada que suspende o cumprimento da decisão de saírem da área considerada de preservação ambiental. O prazo era até 13 de julho. As partes estão sendo citadas e o Ministério Público ainda não se posicionou. O prazo para contestação é de 30 dias úteis. Agora, você já ouviu falar em Bitcoin? É uma palavrinha diferente, Mas é o nome de uma moeda virtual que está cada vez mais ganhando espaço no mundo todo. Além de servir como forma de investimento, a tecnologia também é usada para comprar produtos e serviços. Em São José dos Campos, já existem estabelecimentos que aceitam pagamentos com bitcoins. O Empório do Sidney é um dos poucos locais que aceitam bitcoins em São José dos Campos. Os produtos orgânicos e veganos podem ser comprados com a moeda virtual desde 2012. Para fazer o pagamento, o cliente que tem bitcoins utiliza um aplicativo gratuito no celular, que escaneia um código de barras bidimensional, uma carteira virtual na palma da mão. Aí ele vai ter duas senhas, uma senha pública, que você vai passar para a pessoa que vai te pagar o Bitcoin, e a senha privada, que é a senha que você vai digitar para poder fazer o pagamento em Bitcoin. A própria carteira faz a conversão. Se você não aceitar a conversão que a própria carteira fez, o que você faz? Você pega a cotação do dia e faz a conversão você mesmo. O Bitcoin não é uma moeda física. Esse dinheiro pode ser comprado em casas de câmbio ou pela internet. Para usar, basta baixar o aplicativo que também faz a conversão do real para o Bitcoin. A cotação varia muito, mas atualmente um Bitcoin vale em média R$ 9.000. A taxa do Bitcoin ela é bem menor comparada com a taxa do sistema financeiro. Tá? Então, uma transferência que você vai fazer de um banco para outro, você vai pagar o valor do TED. Tá? Essa transferência em Bitcoin, o valor vai ser menor. O Christian conheceu o sistema Bitcoin em 2011, quando uma unidade valia apenas R$ 20. Ao perceber a valorização da moeda virtual, ele decidiu investir na compra e venda de Bitcoins. Funciona como uma espécie de negócio, Assim como compra e venda de moeda estrangeira.
O próprio usuário ele é responsável pela custódia dos seus bitcoins, né? Não é emitido, o Bitcoin não é emitido por nenhuma autoridade central. Se o usuário acabar perdendo os bitcoins, ele não tem para quem reclamar. Então, ele é totalmente responsável pela custódia das suas moedas. Há um ano, Christian deixou de ser só um investidor e passou a se tornar também um especialista no uso da moeda. Hoje, ele presta consultoria para 4 empresas aqui de São José dos Campos que aderiram a esse método de pagamento. Nos últimos meses, além de ficar ligado na cotação do Bitcoin, a rotina do Christian também tem sido dar aulas para comerciantes sobre o melhor uso da moeda, que não é tão simples. Começam a aparecer algumas dúvidas, né? E a minha consultoria é para esclarecer essas dúvidas técnicas que o comerciante pode vir a ter. Por exemplo, como transformar em reais os bitcoins recebidos, como fazer o backup, como armazenar em segurança, né, suas moedas. Esse dinheiro vem ganhando espaço no mundo todo. Em países da Europa e nos Estados Unidos, a moeda virtual é bem mais conhecida. Porém, este economista alerta que o uso do Bitcoin também tem riscos. Como não é controlado por um banco central, o câmbio é muito instável e não para por aí. O sistema de Bitcoin ele é atualizado a cada 8 minutos no mundo inteiro. Então é um sistema como se fosse um livro caixa, né, eletrônico, e ele registra-se a cada 8 minutos. Mas como as transações ocorrem a cada 20 segundos, então a transferência de moeda na mão de várias pessoas pode ocorrer nesse período de tempo de 8 minutos. Então você consegue rastrear a moeda, mas você não consegue identificar quem está fazendo esse processo naquele tempo, naquele intervalo dos 8 minutos. Pode contribuir sim para crimes ou pessoas que querem usar o sistema Bitcoin de forma não legal. Mesmo com algumas desvantagens, o especialista acredita que não falta muito para o Bitcoin deixar de ser o dinheiro do futuro e se transformar na moeda do presente. O que falta é as pessoas se popularizarem mais com esse novo meio, essa nova moeda, que ela é mais livre, né? Que ela não fica vinculada a banco, a governos e que te dá autonomia, inclusive, de negociações. Ela não tem taxa, ela não tem cobranças que os bancos têm. Isso te permite, inclusive, até adquirir riqueza. E o interessante é que nesse mercado virtual já existem mais de 100 moedas nesse estilo, como o Bitcoin. Mas a criminalidade já está de olho nesse mercado financeiro online. Hackers invadem os sistemas de empresas e pedem pagamento aí pelo Bitcoin, né, usando essa moeda aí online. Que é super valorizada. Pois é, no próximo bloco, em menos de 2 meses, ONG de Taubaté é alvo de criminosos pela 2ª vez. E furto de veículos em São José dos Campos cresce mais de 11%. A gente volta já, são 7h02 agora.